E aí galera, como é que vocês estão? Bruce na área, de volta para mais um vídeo aqui no canal, o primeiro react desse canal, tá? Hoje eu vou fazer um react, eu vou reagir aqui ao vídeo do Lipen, tá? Esse canal aqui muito bom, ó, As Muitas Vítimas do Felipe Neto, o canal do Lipen tem 131 mil inscritos. É muito bom esse canal, eu não tô inscrito ainda, não sei porquê. Ah, é porque eu tô na conta do canal secundário, ó, tá? É por isso, no principal eu tô inscrito. Bom, agora eu tô inscrito e eu queria muito ver esse vídeo aqui. Eu até pensei em separar pra ver esse vídeo aqui lá no Peter aqui, porém eu tenho certeza que o Peter não ia querer dedicar um vídeo inteiro pra ficar vendo o Felipe Neto. Ele ia passar nervoso e ele não ia querer fazer isso. Mas eu fiquei curioso. O Felipe Neto tá na internet faz muito tempo, né? Então eu queria saber quais são as vítimas do Felipe Neto. Vamos ver então, vamos descobrir agora. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá. Felipe Neto é um dos maiores youtubers do Brasil, mas também um dos mais controversos de todos. Fato, um dos maiores, números dizem, controversos, toda semana tá numa briga no Twitter, então até agora é só fatos, né? Vamos ver os comentários. Esse vídeo só mostra quanto o Felipe Neto tem maturidade. Ele deixou o coração, é muito maduro. Enquanto alguns o admiram, Isso é demais, já tenho orgulho de outros você. nem tanto. Felipe Neto, pai da hipocrisia. Não tem como gostar do Felipe Neto. É, realmente é difícil alguém ter o Felipe Neto como meio termo, assim, não, como um cara indiferente. Ou as pessoas realmente gostam muito dele, ou elas, por algum motivo, parecem odiar ele mesmo. Por algum motivo não, né? Muitas vezes elas têm motivos. Mas o que ninguém pode negar é o fato dele frequentemente estar se metendo em alguma nova polêmica. Vamos ver, quem que eu conheço daqui? Esse daqui é o Gato Galáctico. Eu lembro da treta deles. Polado Full, isso daqui... Eu sei que eles já tretaram, não sei o motivo. Nando Moura e Felipe Neto é a treta mais clássica aí do YouTube, depois de Peter e Felipe Neto, provavelmente. É, essa dura mais tempo ainda, né? E esse cara aqui... Pô, cara, eu realmente não sei quem é. Enfim, vamos Começando continuar. com uma das mais pesadas de todas, envolvendo o Mr. Polado Full. Em maio de 2020, Mr. Polado Full parou de fazer vídeo? Ah, alguém sabe, cara? O Polado Full parou de fazer vídeo? Faz muito tempo que eu não vejo nada dele. Eu sei que ele tava vendendo uns cursos de edição, mas depois nunca mais vi nada dele. Polado Full, que é um youtuber já muito renomado na plataforma, fez um vídeo intitulado Carta Aberta para Felipe Neto. Nesse vídeo ele começa citando aquele caso em que o Felipe queria obrigar todos os influencers a se posicionar politicamente. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um negócio que não faz nem sentido, assim. É como o Peter sempre fala, tá lá no Peter aqui, né, cara? Ele fala de Goku. Qual que é o sentido do cara que fala de Goku ter que vir falar do lado político dele? Não tem sentido. E, cara, eu na realidade acho muito legal não precisar falar disso, sabe? Poder falar só do que as pessoas realmente gostam, uma coisa que elas não sentem raiva, porque política dá raiva, cara. Política dá raiva. Agora, Dragon Ball dá raiva quando fica sem lançar. Cara, enfim. É. Entendeu, cara? Vamos continuar com Obrigado a se manifestar politicamente. Quem não se manifesta agora é cúmplice. Pra quem é contra o autoritarismo, você vem sendo bem autoritário, e Felipe Neto? Até porque fato. se posicionar politicamente é um direito de cada um. Mas além disso, Polado logo em seguida já começa a citar outro incidente envolvendo inúmeros vídeos e thumbnails apelativas do canal do Felipe Neto. Que jogo. Meados de 2015, 16, 17, quando o Felipe Neto tava crescendo o canal, o Felipe Neto entrou numa pira, numa paranoia de que o YouTube queria derrubar o canal dele, de que o YouTube queria acabar com o canal dele, que ele tava marcando só o canal dele. Eu lembro disso, eu lembro disso. Ele chegou a fazer um vídeo em inglês. Não sei se ele vai falar nesse vídeo, mas o Felipe Neto chegou a fazer um vídeo em inglês brigando com o YouTube. É um dos vídeos mais vergonha alheia que eu já vi na minha vida. Enfim. 3 vídeos meus tomaram censura de 18 anos do YouTube, olha só. Daí na cabeça dele tinha um cara dentro do YouTube, tinha um cara, uma pessoa, marcando ele, era um cara contratado pelo YouTube pra marcar ele. Pra quem não sabe, por volta de 2016, Felipe estava com essa teoria de que seu canal estava sendo boicotado injustamente pelo YouTube. E nessa época ele chegou a fazer diversos vídeos comentando sobre isso. Daí ele passou o resto do vídeo inteiro tentando convencer a staff do YouTube que ele tava sendo injustiçado. YouTube! Justiça. Lembre-se, eu estou do seu lado, YouTube. Eu quero que vocês sejam melhores, porque eu amo vocês. Cara, isso daqui é... Não é um pouquinho triste, deplorável de vez, cara? YouTube! Justiça YouTube! O cara, 30 e poucos anos, cabelo coloridinho, gritando pro YouTube, cara. No YouTube, cara.
Mas o problema iniciou quando ele começou a citar outros canais como exemplo para provar o seu ponto de vista. E um deles, é claro, foi o do Mr. Polado Full, o que levou o Polado a não só desmentir seus argumentos, mas também expor muito das suas hipocrisias. Vou começar por um vídeo que tava ontem, ou anteontem, não sei, no primeiro em alta do YouTube. Ele se fazendo de vítima, começou a massacrar minhas thumbs e meu conteúdo pra provar um ponto. Pra esse cara que existia na cabeça dele, na massa cinzenta dele. Basicamente, né, ele usou o Polado Full aí de vidraça, né? Ele pegou ele como exemplo pra, tipo assim, como que o meu conteúdo não é bom o suficiente pra ser recomendado, e o desse cara aqui, com essa thumbnail, com esse tipo de thumbnail, que, pô, realmente a thumbnail aqui tá um pouco forçada, mas como que esse tipo de thumbnail pode recomendar? Tem uma lógica no argumento dele, mas o ponto é como não é legal você fazer isso, cara, assim, você... Pra se defender de algo, você bota uma pessoa na tua frente pra tomar bala, sabe? E uma pessoa que você nem tem contato, você só jogou ali pra favorecer o seu argumento, sabe? Isso acho que diz muito do tipo de pessoa que você é, na verdade, né? E eu não conheço o Felipe Neto, mas eu nunca pegaria uma pessoa que eu não tenho contato nenhum e falaria, sei lá, assim... YouTube, ó, como você não tá falando de mim, tá falando desse cara, olha o que ele faz. É estranho, né? É coisa da minha cabeça? Por favor, vocês falem. Olha a thumb. Isso ficou em primeiro no em alta do YouTube. É o Polado Full enfiando uma f*** num bebê com sangue jorrando. E esse bebê sendo engolido por um tubarão. E esse pai comendo bebê no baguete. E essa criança amordaçada. E esse bebê com a cara estourada no... E você vê isso, cara. E você vê isso. É muita hipocrisia. Tipo, ele tá falando de uma coisa que ele literalmente fazia em outros vídeos. Então, tá bom, o YouTube podia não tá tendo que recomendar aquele do Polado Full, mas esse daqui ele também definitivamente não tinha que estar recomendando. Uma coisa não anula a outra. Meu Deus do céu. Depois de se afogar na piscina. E as crianças levando um chute na cara. E esse bebê sendo esmagado por um padre depois de ser afogado. Ah, você está errado! Esfaquear bebês não é o... Entra na minha casa. Entendi, agora sexo com mulheres e colocar a Elsa pelada na thumb é de boas, né? Segundo vídeo. Personagem de Disney, cara. Que zoado. Tem um 18 mais escrito na thumb, mas não foi censurado. Pelo menos eu botei mais 18, né? Véi, olha isso. Sente a hipocrisia do Felipe. Então, cara. Eu coloquei Terror Games Bionic no search. Vamos ver o que o terror fez. Olha este canal. Olha esse. Se chama TED. Eu vou mostrar, porque o YouTube não censurou. Se o YouTube censurar o meu vídeo baseado no que o TED fez no vídeo dele, sinal de que realmente tem alguém. E olha só como é a vida, hein? Hoje ele e o Ted são amicíssimos, cara, mas que atitude de bosta, cara. Olha isso, cara. É muito infantil, cara, é ridículo. E, tipo, é compreensível se você tem... Na época, ele tava falando de youtubers, que isso daqui já vai fazer uns 6, 7 anos, 8 anos, sei lá. Os youtubers, a maioria hoje, eles têm... Eu conheço muita parte dessa galera. Eles têm uns 28 anos. Eles tinham 20 anos. Quando você tem 20 anos, você tem um comportamento infantil, é uma coisa. Agora, quando você já tem... O Felipe Neto já tinha os 28 da época. Quando você já tem quase 30, aí tem um gap que tua cabeça tem que ter amadurecido um pouco. Eu não queria ficar falando mal dele nesse vídeo, mas, pô, é muito hipocrisia. Tem lá dentro. Após o Felipe postar esse vídeo que alcançou quase 3 milhões de visualizações, que por sinal não está mais disponível, Mr. Polado Full começou a receber uma onda de hate dos fãs do Felipe Neto, ao ponto de prejudicar todo o seu canal e o seu trabalho na internet. Depois que o Felipe Neto fez esse vídeo, eu recebi tanta denúncia da milícia infantil dele, que na época eu tinha um gerente do YouTube que não serve pra muita coisa além de dar notícia ruim, e ele me mandou... E é isso, cara. Tipo, tem o poder da sua audiência. Felipe Neto tem muita audiência. Você pode gostar dele ou não gostar dele, isso é fato. Felipe Neto, ele tem muita audiência. Então, quando você direciona, mostra alguém, tipo, isso que ele tá fazendo é errado, todos os seus fãs mais psicopatas, acho que é o termo, eles vão atacar essa pessoa. Eles não querem saber se essa pessoa tem razão, eles não vão fazer discernimento, não vão se importar com isso. Eles só vão atacar. Então, você sabe disso. E sabendo disso, você agir dessa forma, cara, não é legal, não é uma atitude legal. A raiva do Polado Full aqui é totalmente justificável. Um e-mail pela primeira vez em meses falando o seguinte: cara, você tá recebendo muita denúncia. E eu perguntei, por quê? Até então eu não tinha visto o vídeo do Felipe Neto. E eu falei, e o que isso significa? E ele sumiu.
O problema foi que afetou minhas views, meu alcance, meu AdSense, meu ganha-pão. Eu tomei flag em um monte de vídeo e eu fui banido em alta. E logo depois ele fez e continuou fazendo exatamente o que ele criticou. Ele causou impacto no meu canal, que é o meu meio de vida, que vocês não têm noção. Eu não consigo acreditar que alguém tenha essa índole. O cara que tem um nível de indignação, de raiva, quando não consegue as coisas ao ponto de querer passar por cima dos outros pra conseguir o que quer. É fora da minha compreensão, velho. É como se ele precisasse constantemente de um alvo que leva ele a atingir outras pessoas pra se sentir bem. Eu acho que ele faz isso, às vezes ele ataca. Foi isso exatamente que ele fez isso, ele atacou as outras pessoas pra se defender do que o YouTube não tava recomendando o conteúdo dele. Isso mostra uma falta de empatia do cacete. E só que eu não acho, o Polado falou ali, né, que o gerente do YouTube dele parou de responder ele depois que rolou essa coisa com o Felipe Neto, né? Ele perguntou qual era o problema e o cara sumiu. Tem muita gente, muitos YouTubers que tem essa coisa de que o Felipe Neto ele manda no YouTube no Brasil. Realmente tem gente que acredita nisso. Eu acho que sim, obviamente, ele é um youtuber muito grande, ele deve ter pessoas lá dentro que ele conhece, assim como o Peter, com certeza deve ter também. Nunca falei isso com o Peter, não tô cravando aqui que ele tenha, tá? Mas deve ter. E... Só que ele decidir assim, de tipo, Felipe Neto dar uma carta e falar assim, esse canal aqui você não vai recomendar. YouTube você não vai recomendar porque esse cara aqui... Não, ele não tem esse poder, que senão já teria feito isso com o Enerd, com o Peter aqui, com o Nando Moura, com vários outros canais. Esse poder, Felipe Neto não tem, não. Views, AdSense. Porque se ele tivesse, ele usava. É isso, views e AdSense. Ele tá ironizando aqui, mas é isso. Views, AdSense e quem for contra mim não tem que ter opinião. Opinião é só pra quem é a meu favor. Quem não concorda comigo tá cometendo um crime. No mesmo dia que foi postado esse vídeo, Polado e Felipe Neto até chegaram a trocar farpas em alguns tweets. Só que aparentemente isso afetou tanto o Felipe Neto, que após isso ele bloqueou o Mr. Polado Full no Twitter. Por parte do Felipe Neto, não existiu nenhum tipo de vídeo resposta sobre esse vídeo, diferente do caso do Nando Moura, que ocorreu algo muito pior do que um vídeo resposta. Essa agora, galera, essa aqui agora, estamos falando da treta mais emblemática do YouTube, cara. Essa aqui não tem o que falar, é a treta mais emblemática de todo o YouTube. Não é de hoje que o Nando Moura e o Felipe Neto se desentendem na internet. Existem vídeos com mais de 8 anos, de ambos se alfinetando tanto no YouTube quanto em outros cantos da internet. Mas o acontecimento... Esse vídeo do Lipe ainda é do ano passado, então essa treta já tá sendo falada há pelo menos 9 anos. Ou seja, tá indo pra uma década essa treta. e é assustador, né? Agora vocês pensem que o Peter tá pela terra 1000 vezes esse número. É assustador, mais ainda, né? Enfim, vamos continuar com o vídeo aqui. O acontecimento mais recente envolvendo os dois resultou em um processo do Felipe Neto contra o Nando Moura, no qual foi pedido 131 anos de prisão. Mas antes de falar sobre esse processo, é preciso um pouco mais de contexto. Acredito que muitos devem se lembrar daquele caso que repercutiu há um tempo atrás envolvendo a Blaze, que eu já até comentei aqui no canal. Naquela época, muitos youtubers que divulgaram essa casa de aposta vieram a público se explicar sobre o ocorrido, e uma dessas pessoas foi o Felipe Neto, como você pode ver nesse vídeo publicado no dia 14 de junho de 2023, em seu próprio canal oficial do YouTube. Quais foram os argumentos contra mim, contra a Blaze e contra os influenciadores que divulgam? E apenas 2 dias após a publicação desse vídeo, Nando Moura decidiu fazer um vídeo rebatendo os argumentos do Felipe Neto, o que desencadeou em todo esse processo entre os dois. Ele fala que a Blaze é concorrente. Não, nisso daqui ele tá... Nisso daqui o Lipen... Não foi isso que desencadeou, não. Esse processo, precisamente, do 130, se ele estiver falando dos 131 anos de prisão desse processo, pode ter sido, mas a treta de Felipe Neto... ele sabe, né? Porque ele mostrou um vídeo do Treta News muito mais antigo, então eu que me atrapalhei. Que é outro cassino online. Mentira. Esses outros cassinos online, eles atuam no mundo inteiro e atuam também à margem da lei aqui no Brasil. Só que a Blaze atua em 99% dentro do território brasileiro. Ao longo desse vídeo, Nando Moura abordou diversos assuntos voltados aos problemas daquela época envolvendo a Blaze. A questão foi que durante esse vídeo, Nando Moura utilizou algumas frases como afirmar que o público do Felipe Neto era infanto-juvenil enquanto divulgava a Blaze. O seu público é majoritariamente infanto-juvenil e você mesmo confessa isso. Usou palavras que mais tarde foram consideradas xingamentos. Cara, sobre isso aí, eu já vi muito Felipe Neto, mais antigamente, recentemente, acho que ele parou de bater nessa tecla, mas ele fica falando que o público dele era mais de 15 anos. Cara, não é mais de 15 anos. Definitivamente não é mais de 15 anos. E não tem problema. Você pode fazer conteúdo pra quem é mais novo, desde que você não fale coisas que você não devia falar pra quem é mais novo. E ficar toda hora
militando e falando, ai meu Deus do céu, estão me perseguindo, quando você provoca todo mundo, depois você faz isso de estão me perseguindo, porra. Não faz o menor sentido, né, cara? E mais alguns outros assuntos. E isso foi o suficiente para abrir margem ao Felipe Neto para processar criminalmente Nando Moura em 131 anos de cadeia. Claramente Nando Moura achou isso um absurdo e decidiu fazer outro vídeo, só que dessa vez muito mais detalhado, comentando sobre o ocorrido e abordando tópico por tópico de maneira muito precisa para provar a sua inocência. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. A primeira delas é a respeito do público do Felipe Neto. Quem assiste o Felipe Neto? São adultos ou é um público infanto-juvenil? Eu vou provar que é um público infanto-juvenil com o próprio Felipe Neto. Depois nós vamos falar a respeito daquele infame episódio do Chance. Terceiro, nós vamos falar a respeito da conduta do próprio Felipe Neto. O episódio do Chance, pra quem não sabe, imagino que todo mundo saiba, foi quando o Felipe Neto mandou um monte de usuário ir pra um chan, que ele queria que derrubassem, né, com muitos acessos, derrubassem o servidor. Só que o problema é que com essa estratégia ele acabou mandando boa parte do público dele que não tinha idade pra ver o que tava no chan, pro chan e acaba vendo, né? Quando você entra lá, mesmo que seja pra bombardear de acesso pra derrubar, as pessoas vão acabar vendo. Então, de fato, não foi uma coisa inteligente que ele fez. A intenção dele, e ele fica falando, cara, que é difícil reconhecer. Isso não foi legal de se fazer. Que para ele pode injuriar quem ele quiser, ele difama quem ele quiser. Mas quando uma pessoa simplesmente o critica, ele tenta censurar essa pessoa de qualquer maneira e diz que adjetivos como tirano, cínico, mentiroso, covarde, desgraçado, cretino, hipócrita são, na realidade, grandes xingamentos. Então vamos ver a conduta do senhor Felipe Neto. E quarto, nós vamos ver a respeito da Blaze. O vídeo foi dividido nesses 4 tópicos esses que foram mencionados no processo. E já logo no começo do vídeo, Nando Moura faz questão de deixar claro que não cometeu crime algum, pois, segundo ele, não é difamação se eu estou apenas informando fatos e tecendo críticas. Afinal, você é figura pública, está sujeito a isso. Não é injúria se eu estou lhe tratando de uma maneira muito mais doce do que a maneira que você me tratou. Você que me xingou de tudo quanto é nome e você que me difamou. E eu vou mostrar no vídeo de hoje. Cara, eu gosto muito do Nando. Eu concordo com muitas coisas que ele já falou. E eu tô pensando, nem devia falar, mas vendo esse vídeo agora e pensando nele atualmente, cara, o tom de voz dele tá claramente, mesmo nessa época, com o problema que ele tava, o problema judicial, né? Hoje você vê como a voz dele parece realmente mais triste. Você vê que ele realmente brigou com vários amigos dele. Não tô julgando se ele tava certo ou errado aqui, porque também não fico perdendo tempo acompanhando tudo não, tá? Mas que ele brigou com muita gente e cada vez mais ele foi, de certa forma, se isolando. Isso é um fato, né? Mas ele tá pelas convicções dele, né? Então, acho que ele tá feliz com isso, mas... Enfim, pra quem gosta dele, né? É triste ver isso, sei lá. O palavrão serve precisamente para aquelas ocasiões onde responder delicadamente é compactuar com o intolerável. O vídeo é bem extenso, então obviamente não tem como mostrar todo ele aqui, mas basicamente durante esses 43 minutos, Nando Moura se concentrou em usar todas as provas possíveis que detém para provar que esse processo do Felipe Neto movido contra ele é algo completamente fora da realidade, e ele faz isso se utilizando de vários vídeos e prints antigos do próprio Felipe Neto. Ele mesmo faz uma pesquisa no seu próprio canal perguntando o seguinte, isso é importante: fala pessoal, estou fazendo uma pesquisa e preciso que vocês respondam com sinceridade. Qual a sua idade? 39% do que responderam essa pergunta tem até 12 anos de idade. Ele mesmo muita coisa, 40% praticamente. 50% dos que fizeram essa pergunta tem de 13 a 18 anos. Só 8%. E detalhe, cara, de 13 a 18 anos, galera, é uma janela muito grande, porque com 13 anos você não tem o mesmo discernimento de um adolescente de 17 anos, ou que tem 18. Não tem, cara. 18 anos, literalmente, você já pode até decidir se você quer beber álcool, se você quer... Né? Pode decidir, né? Você acha que você é inteligente, mas você ainda é burro, mas você pode decidir. E com 13 anos você não pode fazer nada disso. Então, com 13 anos você ainda tá muito mais imaturo. Então, esse gap que ele colocou das idades é gigantesco. E ainda assim, 40% tem menos de 12.
Então imagina até 14 anos, deve ser tipo 70%. Se ele tivesse colocado ali até 14 anos, essa pesquisa aí seria 70, 75%, tranquilamente, cara. Tranquilamente. E não, eu não sou um hater do... Eu acho que ele já fez muita cagada, mas eu tô cagando pra ele, cara. Tô cagando pro Felipe Neto. Eu não gosto do comportamento dele, mas vou perder tempo sendo hater, desejando mal. Cara, realmente desejo mal nenhum. Nenhum mesmo. Só podia parar aos poucos, às vezes, de ser tão chato, né, cara? Dizem que tem 19 a 24 anos. Acima de 25 anos, só 3%. Quantos votos tem aqui? 1 milhão de votos. Então ele sabe ou não sabe do que é constituído o público do seu canal? Esse processo já faz mais de um ano que está em andamento, e desde lá Nando Moura já postou 2 audiências em seu canal. A primeira foi de conciliação, que enfureceu muita gente após o advogado do Felipe Neto falar isso. Mas aí ele faz uma colocação querendo que o Felipe peça desculpas por algo que o Felipe nunca fez, que é promover jogo de azar, que é ao contrário. Eu divulguei casa de aposta. Por algo que o Felipe nunca fez. Eu divulguei. Isso é bizarro, isso é bizarro. Pô, todo mundo divulgou, mas... mas o serinho que o cara fala isso... é muita cara de pau. Casa de aposta. O Felipe Neto jamais promoveu jogo de azar na vida dele. Com certeza foi um delírio coletivo do Brasil inteiro. Além dessa audiência, há 5 meses atrás ocorreu uma audiência de instrução que deu ainda mais o que falar. Mas enquanto Nando Moura está sendo processado, já o Emine quase foi processado e ainda... Era o Emine, o outro cara que eu não sabia. Emine, eu conheço teu canal. Só não conhecia realmente o teu rosto. Por cima por um motivo completamente irrelevante. Emine possui um canal voltado ao Minecraft com quase 1,5 milhão de inscritos. Eu sei dessa treta também. Eu sou fofoqueiro. Desculpem. Essa treta aqui é porque ele usava criativo no Minecraft. Pô, todo mundo que já jogou Minecraft 2 vezes na vida sabe que o cara usava. E ele negava, cara. Porque ele tinha que negar que roubava no joguinho de criança. Por quê? Meu Deus do céu. E há uns 4 anos atrás, chegou a fazer uma série de vídeos mascarando o Felipe Neto por supostamente ter usado o criativo várias vezes em sua série de Survival. Ele usou gerador de aldeão zumbi, usou gerador de zumbi, usou... Mano, ele pegou todos os villagers, velho. Os villagers, mano. Que convenhamos, que problema de bosta, cara. Nossa. Ó, distância caminhada, 500 km, né? Mas não precisa mentir, entende? É isso, é tão pequeno, não precisa mentir. Distância corrida, 500 km. Aí você vai, distância em voo, 2.000 km. O cara voou mais do que correu, velho. Lembremos que nessa época ele ainda não tinha confessado que usaria criativo pra várias coisas. Ele apenas dizia que não. O discurso dele é que ele só usa pra voar, limpar terreno e ficar de dia. Eu uso o criativo só pra voar, amanhecer, parar de tempestade. Entendeu? Porque eu não mentirei em absolutamente nada desse vídeo. Mas não, ele já tinha usado várias vezes antes pra spawnar villagers e pra pegar alguns blocos, como nós vamos ver agora. Itens minerados, pedra, ele minerou apenas 6.000. Como que um cara que abre um espaço de 33.000 blocos? Eu tô com muita vontade de pular essa parte do vídeo, galera. Tô com muita vontade. Eu adoro os vídeos do Lippin. E eu sei que isso daqui é um vídeo que ele tá reunindo as tretas do Felipe Neto. Isso aqui é uma treta, mas pô, é que isso aqui é muito ridículo, cara. Isso aqui é muito ridículo. Tá, não vou pular, vamos lá. Blocos minerou apenas 6.000. Explica essa, advogado do Felipe Neto. Só que pelo jeito, mesmo tendo passado alguns anos desde que o Emine postou esses vídeos, Felipe Neto não esqueceu nada disso. E há pouco tempo atrás, chegou a falar em live que só não processou o Emine por pena. Eu só não processei esse moleque por pena. Eu juro por Deus, por pena. Porque eu ia tirar até as cuecas desse garoto. Eu fiquei com pena e não processei. Cara, olha isso, cara. É muita prepotência, pô. É muita prepotência falar assim, cara. E por que ele... Por quê? Porque ele falou que você tava mentindo num joguinho, cara. É esse o motivo de tanta raiva, cara. Pô, cara, isso é ridículo, cara. Isso é ridículo, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu imagino a cara do juiz vendo um marmanjo processar outro cara por causa de uma acusação de criativo no Minecraft. Eu nem preciso dizer que pra muita gente isso foi simplesmente uma piada, pois mesmo se o Emine estiver certo sobre o Felipe Neto ter usado o criativo, no final das contas, isso é algo completo. Não, e outra coisa, realmente, guardar rancor por tantos anos, a treta foi o quê? Faz 4 anos que ele mostrou, as notícias são de 2 meses isso daqui foi tudo ano passado, eu tô com 1 ano atrasado, mas pô, mesmo assim, guardar rancor por tanto tempo, cara, de um negócio de criativo no Minecraft, cara.
extremamente relevante, principalmente para se abrir um processo contra alguém. O pessoal da comunidade Minecraft não ficou bravo com o Felipe Neto por usar criativo. Eles ficaram bravos por ele ter mentido, e não por estar usando o criativo. Não tanto com o fato de um adulto estar chateado com um jogo quadrado. Para mim, Felipe Neto tem todo o direito de processar o Emine. Afinal, ele já tá há 4 anos morando na mente do Felipe Neto sem pagar aluguel. E a reação do Emine diante de tudo isso foi muito tranquila. Não é à toa que durante seu vídeo de resposta, ele reviveu memes, mostrou novamente as vezes em que o Felipe Neto usou o criativo em sua série e agiu sem nenhum ressentimento pessoal. Todos os blocos utilizados em todas as minhas construções Tem cara de ser bem jovem, mas, pô, teve muito mais maturidade. Lidou, tá certo? Mas é isso, soube lidar com a situação de maneira leve, cara. É isso, brincou com a situação, fez view em cima, pô, é isso, cara. Credo, cara, é um jogo. foram feitos por mim. Todos. O tempo é o senhor da razão, não tem jeito, mas quanto a isso, eu acho que o Felipe apenas não se lembra e tá tudo bem. Não é de fato um grande problema, e observando mais a fundo as estatísticas, fica ainda mais escancarado o tanto de coisas que ele pegou no criativo. Por exemplo, aqui no próprio mapa oficial do Felipe, se a gente vier nas estatísticas, tem essa quarta coluna que se refere a quantas vezes tal bloco ou item foi usado. A parada é que descendo lá pra baixo, a gente encontra, por exemplo, Bedrock, que é literalmente um bloco impossível de ser conseguido aí no Survival. Então, nessa altura, já virou festa, já virou morango. No final de tudo, eu acho que isso é só uma curiosidade, só é engraçado. Um homem de quase 40 anos, milionário, com dinheiro para sustentar uma geração inteira, dono de inúmeras empresas com centenas de funcionários, querendo processar o menino por causa de um joguinho quadrado. Mas enquanto o Emine quase foi processado por Minecraft, já as acusações feitas contra o Gato Galáctico foram bem mais graves. Foram bizarras. Isso daqui realmente passou de todos os limites, na minha opinião. Começou a partir desse tweet do Felipe Neto, no qual ele estava defendendo o uso daquela planta verdinha que eu nem sei se eu posso dizer aqui. Após isso, Gato Galáctico respondeu ele, e ambos começaram a trocar indiretas no Twitter. E no meio disso tudo, Gato Galáctico ironizou o post anterior do Felipe Neto, dizendo o seguinte: podemos descriminalizar o leite cru também? Não faz menor sentido ser ilegal. Pra quem não sabe, é proibida a venda e comercialização do leite cru no Brasil, por ser considerado prejudicial à saúde. No entanto, o real problema disso tudo foi que o pessoal do Twitter começou a cancelar ele por afirmarem que essa foto com camisa verde bebendo leite era na verdade um apito de cachorro, sendo assim uma forma de alusão à supremacia branca. Pois, se você não sabe, a expressão apito de cachorro nada mais é do que se comunicar de uma maneira codificada, como se fosse uma mensagem subliminar, onde apenas as pessoas que de fato conhecem a referência vai saber do que se trata. Ó, agora eu quero contar com você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu conto que você é uma pessoa muito razoável e que a gente pode ter um diálogo legal. Eu não tô falando que o Gato Galáctico a gente não conhece, né? Então a gente não pode falar que ele não tem nada. Enfim, não boto minha mão no fogo porque eu não conheço, isso que eu quero dizer. Não boto minha mão no fogo porque eu não conheço. Só que a pessoa tem uma esposa, tem filhos, tem uma mãe. Pra você incitar ou dar a entender que essa pessoa defende algo relacionado à supremacia branca, a palavra com N, cara, você tem que ter muita certeza, brother. Muita, mas muita. Você não pode ter, assim, uma vírgula de dúvida. E pela aquela imagem não dá pra você ter certeza, cara, não dá. Porque não é só a pessoa, não é só a exposição que o Gato Galáctico recebe. Ah, mas ele não apontou pras mães, não apontou pra esposa. Cara, só que as pessoas conhecem. As pessoas ao redor do cara, quando uma pessoa com tanta visibilidade que o Felipe Neto mostra algo assim, isso fura muito a bolha, isso vira matéria de jornal. E se eu não me engano, isso daqui inclusive virou matéria de jornal. Então, pessoas do âmbito familiar, amigos, conhecidos do Gato Galáctico, da esposa dele, da mãe dele, do pai, sei lá, pessoas que brincam com coleguinhas de escola do filho, não sei a idade do filho dele, mas vão ver isso e vão olhar pra ele e falar: puta, esse cara aí, ele faz tal coisa ridícula que ele não fez, você não sabe se ele fez. Então, você tinha que ter muita certeza, cara, pra fazer uma acusação dessa, cara. Enfim, é a minha opinião. E a partir daí, não só começaram a cancelar ele em massa no Twitter, mas também vasculharam suas redes sociais para ver se encontravam qualquer coisa que remetesse àquele partido. Como por exemplo, pegaram esse post de um de seus seguidores, no qual ele estava agarrando seu filho recém-nascido junto à sua esposa, e falaram que a legenda "Salvador da raça", o emoji batendo continência e até a
maneira que ele segura o teste de gravidez era na verdade mais uma referência ao nazismo, por esse símbolo com a mão teoricamente remeter uma expressão de supremacia branca. Só que ainda não pararam por aí. Pegaram até um vídeo dele no qual eu estava contando até 3 antes de subir no palco, tiraram um print e falaram que isso também era mais uma foto dele fazendo o mesmo gesto. E o Felipe Neto, vendo tudo isso, decidiu escrever um post que alcançou 4 milhões de visualizações, dizendo: o cara postou foto bebendo leite e é muito poder, cara, é um canhão de visibilidade. Pra destruir a vida de alguém, cara, é muito fácil, tem que ter muita certeza do que você tá falando, cara, certeza do que você tá falando. Que também, de novo, não é só a vida da pessoa, é a vida de quem tá ao redor dessa pessoa, cara. E se de fato isso fosse verdade, aí merece que a vida dessa pessoa, específica dela mesmo, seja totalmente, e de quem apoia, destruída. Aí realmente merece um cancelamento absurdo. Mas se vai cravar, cara, é isso, né? Primeiro você fala, depois você vê se é verdade, sei lá. Usando camisa verde. Procure saber a relação disso com movimentos de supremacia branca, e bateu continência para um sujeito que disse que ele é salvador da raça. Não dá pra ficar mais claro que isso. Após surgir toda essa repercussão, eu também, galera, eu não uso camisa verde. Isso aí vocês nunca vão correr esse risco de me ver assim não, porque eu sou corintiano. Inclusive ontem fui campeão. Gato Galáctico foi a público e disse o seguinte: ontem fui alvo de críticas por beber leite cru e supostamente fazer associações a mensagens de supremacia. Isso é uma mentira absurda. Abomino o nazismo e todas as formas de autoritarismo e violência. Não tenho envolvimento com grupos supremacistas, tampouco neonazistas. Por aqui, defendemos a paz e em nome dela e do bem-estar da minha família, que está sendo afetada por toda essa situação, e de qualquer pessoa que possa ter se sentido ofendida, irei remover a publicação. No meu canal, temos um compromisso diário com a mensagem que é transmitida a todos que nos acompanham, e em hipótese alguma permitirei a disseminação de informações falsas. Agradeço ao carinho e compreensão de todos. E mesmo ele se desculpando e excluindo o post, algumas pessoas ainda continuaram o acusando, o que me leva a refletir se as pessoas que cancelaram ele só queriam manchar a sua imagem se baseando puramente em teorias da conspiração ou buscar de fato. E dificilmente, não importa o trabalho que ele faça, essas pessoas vão mudar essa imagem. Fica, querendo ou não, infelizmente, vinculado à imagem dele, cara. Verdade. De acordo com o Twitter, não pedir desculpas, errado. Pedir desculpas, errado. Se pronunciar, errado. Não se pronunciar, errado. E também existem algumas outras coisas que são tão banais que eu nem me aprofundei aqui, como compararem esse traje tradicional gaúcho ao traje do partido nazista. Essa calça se chama bombacha. Mas o curioso disso tudo está aqui. Não estou falando daquela foto do Felipe Neto com camisa verde, pois a esse ponto todo mundo já sabe que ele estava bebendo iogurte e não leite. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre esse símbolo de ok com as mãos. Então é o ato de fazer aquele símbolo com a mão, né? Que eu não vou fazer aqui porque eles tiram um print pra dizer que eu faço. Uma vez eu fui ensinar como é que fazia aquele negócio que eu até esqueci, o negócio aqui no olho que o jogador comemorava gol fazendo. Até esqueci como é que era que fazia. Os caras pegaram o take em que eu mostrava o sinal e falaram: Felipe Neto também faz apito de cachorro pra supremacista branco. Então essa é a distorção que me pinta como hipócrita e você acredita. Ué, mas fizeram exatamente a mesma coisa com o Gato Galáctico nesse post. Exatamente. Eu tava esperando ele terminar de falar pra eu falar a mesma coisa que o Lipen falou, cara. Exatamente, pô, exatamente. Sendo que isso, na verdade, nunca foi uma imagem, e sim um vídeo dele contando até 3, da mesma maneira que aconteceu com Felipe Neto. Caraca, quanta gente, cara. É muita gente, mas se somar a idade de todo mundo aí, não chega na metade da idade do Pedro. Eu sei que no final das contas, ninguém sabe a verdade 100% de ninguém aqui na internet. Muitos normalmente buscam julgar atitudes, e não pessoas, mas querer destruir toda a carreira de alguém, se baseando no único... Cancelamento do Gato Galáctico. Acho que o Felipe Neto pirou. O cara não é racista porque bebe leite. Que exclusivamente em teorias, não acredito que seja a melhor opção a se fazer. As pessoas têm que tomar cuidado ao acusar alguém, pois, até onde eu sei, teoria ou achismo não é prova concreta. Então, caso o Gato Galáctico decidisse abrir um processo contra todas as pessoas que o acusaram de fazer parte desse partido abominável, de certa forma, iriam ter que provar. E eu sei que esse caso é bem sério mesmo, pois se por algum acaso no futuro tudo que for dito se tornar verdade, ele tem que pagar por tudo isso, pois, na minha visão, apoiar esse tipo de coisa... Foi o que eu falei várias vezes aqui. Se alguma coisa for verdade,
que se dane, meu irmão. Ninguém liga. Ninguém liga. É isso, ninguém aqui tá defendendo. Se for verdade, que queime, brother. Mas você não pode, levianamente, fazer uma acusação desse nível. É muito pesado, cara. E imagina como olham pra esposa do cara, ela é casada com um cara que apoia aquela coisa com a palavra N. Pô, cara, é zoado, cara, é zoado. É algo imperdoável. E isso me lembrou muito um vídeo que fiz recentemente, no qual vários youtubers desmentiram falsas acusações. Maneiro. Querem que a gente assista aqui? Eu gosto dos vídeos do Lipen, ele é muito massa, cara. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, fala se vocês querem que de repente eu traga mais reacts aqui, coisas assim, coisas que eu sei que o Peter não faria lá, então eu poderia fazer aqui. Lá sempre vai ser o foco, mas o que ele não for fazer lá, de repente tem coisas muito legais que eu sei que eu poderia trazer aqui que só porque ele não faria lá, então se vocês curtirem eu posso trazer mais coisas assim. Esse tipo de vídeo é bem mais de boa de gravar também. Enfim, é isso, obrigado pelo apoio com o canal, tô muito feliz. Vocês estão me recebendo aqui nesse canal de uma maneira muito irada. Tô realmente muito realizado. É isso, muito obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!